A recomendação primordial nesses últimos dias pela Organização Mundial de Saúde é lavar bem as mãos. Você sabia que Deus também está recomendando isso para o mundo e para a nação brasileira? Não? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4 e o versículo de número 8 e veja o que diz. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Isto porque as mãos na Bíblia, ela se refere às ações do ser humano. Abra a Bíblia em Isaías, no capítulo de número 1, e vamos ver sobre isso. Isaías capítulo 1, versículo de número 15 e versículo 16 e o 17. Olha o que diz. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai as causas das viúvas. Observe que o texto enfatiza isso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de mim. Então, lavar as mãos é justamente isso. É as ações erradas diante de Deus que o ser humano precisa lavar nesses últimos dias, purificando o coração. O medo da contaminação do Covid-19 é tanta que as mãos têm sido lavadas durante o dia inúmeras vezes. Li recentemente uma frase interessante e até anotei aqui. Está escrito o seguinte: se a gente tivesse medo de ser contaminado pelo pecado, da mesma forma que temos medo do coronavírus, o inferno iria à falência. E isto por quê? Porque o vírus mata somente o corpo, mas não pode matar a alma. É o que Jesus fala em Mateus capítulo de número 10 e o versículo de número 8. Quando ele diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Observe que Jesus, ele deixa claro que qualquer coisa que possa vir, de encontro ao ser humano, não há necessidade de ter medo, até mesmo um vírus qualquer. Como ele diz, porque só pode matar o corpo. Mas antes devemos temer aquele, que por conta do pecado, por conta das ações do ser humano, por estarem contaminadas suas mãos, devido ao pecado, as ações do homem, é que devemos temer a Deus, que pode tanto matar o corpo como a alma. Então, amados, porque Deus nos recomenda justamente purificar as nossas mãos, como diz em Tiago, e limpar as nossas mãos e purificar o coração. Em Marcos capítulo 7, ele fala algo sobre isso. Marcos capítulo de número 7, versículo de número 20 ao versículo de número 23. Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23, diz o seguinte: e dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Não apenas contamina, como exclui o ser humano dos céus. Por isso que Jesus ele foi enfático. Não tema aquilo que mata apenas o corpo, mas temei antes a Deus, que pode matar o corpo e a alma e lançá-la no inferno.
justamente por conta do pecado, daquilo que realmente contamina o ser humano, que está justamente no coração do homem. Por isso, Tiago ele foi enfático em dizer: limpai-vos as vossas mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Veja o que diz aqui em primeira carta aos Coríntios, né? Aquilo que contamina o homem sai do coração, e o que contamina o homem, né, exclui o ser humano dos céus. Em primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, o versículo 9 e o versículo 10, o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, né? Que o que deixa o ser humano fora do reino de Deus. 1 Coríntios 6 e versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Na carta que Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele também nos dá mais uma relação das ações humanas que deixam as suas mãos contaminadas por conta do pecado. Olha o que diz, versículo 19 do capítulo 5 até o 21 da carta aos Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas acerca das quais vos declaro, como antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão no reino dos céus. Em Apocalipse, capítulo de número 21, e o versículo de número 8, também diz a mesma coisa. Mas observe o versículo 6, o que diz, né? O versículo 5 em diante. Apocalipse 21, 5 em diante. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, olha o que diz agora: mas, quanto aos covardes, corruptos, aos incrédulos, abomináveis, infiéis, homicidas, fornicadores, imorais, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amados, veja que quando Tiago ele diz: limpai-vos as mãos, pecadores, purificai os corações, é uma recomendação de Deus para o mundo nesse exato momento. Porque tem muita gente agindo igual a Faraó, clamando a Deus por socorro somente para se ver livre da praga, mas não porque realmente reconhece o Senhor como soberano. Abra a Bíblia em Êxodo, no capítulo 10, nós vamos ver sobre isso. Êxodo, capítulo de número 10, e o versículo de número 3. E depois o versículo 12 até o 17. Olha o que diz. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando te recusas te humilhar diante de mim? Deus fez essa pergunta a Faraó. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Versículo de número 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que o deixou a saraiva.
Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã um vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram, antes deste nunca houve, e tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Versículo de número 15. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem ervas do campo em toda a terra do Egito. Olha agora o versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão, e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Veja que Faraó, quando estava em aperto, quando vinha aquelas pragas, porque foram 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito, e quando vinha aquela praga, Faraó amolecia o coração, procurava, vamos dizer assim, se render aos pés do Senhor. Mas quando a praga saía, diz o texto, se você continuar lendo desde o início das pragas que foram derramadas sobre o Egito, até esta praga aqui, a 8ª praga que foi derramada, que foi a praga dos gafanhotos, Faraó simplesmente só se humilhava diante de Deus, ou seja, só clamava pedindo por socorro para se ver livre da praga. Bastava a praga sair e Faraó voltava a endurecer o seu coração. Assim tem muitos desses últimos dias, clamando a Deus, não porque reconhece que Deus é soberano, não porque reconhece as suas ações pecaminosas diante dele, não porque reconhece que precisa lavar as mãos, ou seja, purificar os corações das más ações, porque Deus é soberano e que se nós de fato permanecermos com essas mãos sujas e o coração sujas, o pecado que nos contamina e que nos exclui da vida eterna em Cristo Jesus, terminará perdendo, caso alguém assim permaneça no erro. Então muitos não estão se arrependendo por conta disso. Muitos estão clamando, solicitando orações, pedindo, vamos orar, vamos fazer isso. Mas a intenção é para se ver livre da praga. Mas essa praga só mata o corpo, não mata a alma. Mas por isso que Deus também nesses dias está justamente nos convidando ao arrependimento, para que venhamos limpar as nossas mãos que estão pecadores, como eu disse, mãos sujas, as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos corações, para nos converter a Ele. Por esta razão que Tiago ele fala sobre isso: purificai as vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, ou seja, que estáis dividido aí, purificai os vossos corações. Em por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, para que de fato ele seja perdoado. Na primeira epístola do apóstolo João, ele fala sobre isso, no capítulo 1 e o verso de número 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não existe um ser humano sequer que não peque. Todos nós precisamos nos humilhar diante de Deus, lavando as nossas mãos e purificando os nossos pecados dos nossos corações. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele falou algo semelhante.
Ele disse no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 19. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim como com os pecados apagados, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A única forma da presença do Senhor se fazer permanente em nós é no momento em que os pecados são apagados. E a única forma do pecado ser apagado é no momento em que a gente reconhece os nossos erros, né? Se arrepende e se converte, ou seja, muda de atitude diante de Deus. Abra a Bíblia lá em Isaías, no capítulo 1, e observe o que diz a partir do versículo de número 17. Isaías, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 17. Mas eu vou ler antes o versículo 16 para a gente pegar uma compreensão melhor, né? Veja o que ele diz: lavai-vos. Não, vamos ler o 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus não ouve orações hipócritas, né? Deus conhece, amados, os nossos corações no mais profundo do nosso ser. Não há nada que possa se esconder dos olhos do Senhor. Deus sabe perfeitamente quem realmente está se arrependendo e se humilhando diante dele. Por isso que não basta apenas clamar a ele apenas no momento dessa praga. É certo que após tudo isso acabar, as pessoas vão voltar a fazer as mesmas coisas como o faraó fazia. Por isso que Deus está nos chamando nesses últimos dias ao arrependimento, a limpai as vossas mãos diante de mim, os vossos corações. Olha o que ele diz: as mãos estão cheias de sangue, cheias de violência, as ações, o comportamento está completamente errado diante do Senhor. Versículo 16: lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Versículo 17: arrependei e fazei o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas, vinde então. Observe agora, por isso que Pedro, ele disse: arrependei-vos, reconheça os seus erros, os seus pecados, né? Reconheçamos os nossos erros e nossos pecados, é o que Pedro está dizendo, e convertei-vos. Quer mudar de atitude. Aí ele diz: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a pura lã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no início aqui, né, em versículo de número... E ainda continuando, no versículo 19, diz o seguinte: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas olha o que diz o versículo de número 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. E quando fala de espada aqui, é um dos elementos que Deus se utiliza para chamar o mundo ao arrependimento. Lá em Ezequiel, no capítulo 14, versículo de número 21, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Observe que ele fala, 4 maus juízos: a espada, que é uma figura da guerra, a fome, as nocivas alimárias, que é o desequilíbrio ambiental, né? E a peste, que são as epidemias, contra Jerusalém, para arrancar dela os homens e animais. Se você ler antes, você vai perceber que Deus está falando o seguinte. Veja o versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela a fome
e arrancarei dela homens e animais. Se você continuar lendo, Deus vai dizer, ainda que estivesse no meio desta terra, a qual ele quer punir. Né? Claro que aqui é uma referência a Jerusalém, mas a palavra de Deus é para todos nós. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. É claro que esses 3 homens aqui representam um grupo de pessoas, né? É um emblema aqui. Esses 3 são um emblema, que representa um povo. E se você vê as características de Jó, Daniel e de Noé, você vai ver o porquê que somente estes é quem escaparão. Noé era sincero, reto diante de Deus. Daniel, Jó, eram homens de oração, temente ao Senhor. Enfim, essas características deles 3 é quem faz com que esse grupo, né, esse povo, ele possa de fato se escapar. Mas aí ele vai falar, ó, se eu passar pela terra as nocivas animais, então ele vai falando que as pestes que ele pode permitir, né, que a terra sofra, é justamente com o intuito de corrigi-los. E que quando chega no versículo 21, ele diz, imagine se eu soltar as 4 de uma vez. Então Deus está nesses últimos dias nos convidando ao arrependimento. Lá em Josué, capítulo de número 1 e o verso de número 5, capítulo 3, aliás, Josué, e o verso 5, ele disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, amados, observe que o segredo é se santificar. É claro que a palavra santificar, ela tem vários sentidos, né? O sentido de se separar, mas também de dedicar-se ao Senhor. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos está convidando a dedicarmos as nossas vidas a Deus. Dedicarmos as nossas vidas ao Senhor. E separarmos de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus e que faz com que Ele tire os olhos de sobre nós. Purificai, limpai-vos as vossas mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Esta é a recomendação, não da Organização Mundial de Saúde, mas daquele que tem um controle sobre todas estas pragas, o Senhor dos Exércitos, né, que criou os céus e a terra. Amém? E que nós possamos cada dia mais confiar neste Deus que é grande e poderoso. Por isso, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim a presença do Senhor se fará presente em vossos corações pela pessoa bendita de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.